Fala pessoal, esse é um vídeo inicial do canal. Decidi colocar alguns conhecimentos meus da minha vivência. Trabalho com manutenção e são coisas que o pessoal costuma me perguntar bastante. Fazer alguns videozinhos rápidos para deixar umas dicas e algumas coisas interessantes que as pessoas podem utilizar para resolver alguns probleminhas, algumas situações aí do cotidiano. E hoje eu vim falar do backup do Outlook, que é uma coisa que o pessoal me pergunta bastante. E sem mais delongas eu vou ir direto ao ponto. A gente começa indo em arquivo, configurações, configurações de conta e arquivo de dados. É a forma mais fácil, né? Abre diretamente na pasta que ele costuma ficar armazenado. Abrir local do arquivo e instalar o arquivo. Aí a gente dá um copiar. Abre alguma pasta de backup que a gente queira. Fecha o Outlook, isso é importante, senão ele não vai liberar a cópia. E cola. Arquivo pequenininho, no meu caso aqui o arquivo é pequeno, não é muito grande, foi rápido até. Essa é a forma mais rápida que eu costumo fazer. Agora também pode ser feito também exportando o arquivo, né? Aí para isso a gente vai em arquivo novamente, abrir e exportar, importar e exportar e exportar para arquivo. Dá um avançar. Arquivo de dados do Outlook, o PST, que é o formato mais correto, formato padrão do Outlook. E aí a gente poderia escolher que pastas a gente vai exportar ou o arquivo todo, selecionando em cima aqui no topo a pasta raiz, onde vão ficar as outras pastas. Dá um avançar. Aí dá um procurar para escolher o local e dá um OK. Podemos também escolher o nome do arquivo, modificar o nome do arquivo, para caso a gente queira salvar com nome específico, talvez com data, alguma coisa assim, alguma referência, para ficar mais fácil de localizar e identificar. Aí dá um OK. Aqui a gente seleciona se vai substituir arquivos duplicados, mensagens duplicadas pelos itens exportados, ou se a gente vai permitir que a criação desses itens duplicados, mensagens duplicadas, ou não exportar os duplicados. Eu prefiro colocar substituir e dou um concluir para iniciar. Aí ele pergunta se eu quero colocar alguma senha de proteção, alguma coisa assim. É opcional. No meu caso eu não vou colocar senha, vou dar um OK. Aí vai iniciar a cópia desses arquivos. 2 hours later. Aí, terminando a cópia, ele vai estar onde eu mandei, que seria nesse local arquivos do Outlook dentro de meus documentos. Eu mandei para cá a cópia, né? E aí fica aqui disponível para armazenagem, se você quer importar para um outro local, ou mesmo para uma situação de backup. E aproveitando que a gente viu aquela questão do importar e exportar, a gente pode importar também algumas mensagens de outros arquivos, caso a gente queira. Caso a gente queira algumas mensagens específicas ou mesmo um arquivo inteiro, a gente vai no mesmo local, em arquivo, abrir e exportar, importar e exportar, selecionar importar de outro programa ou arquivo, avançar, seleciona arquivo PST, que é no caso a forma que eu costumo armazenar meus arquivos, avançar, aí eu vou procurar o item, vou selecionar, dar um abrir, aí a mesma situação, substituir duplicata por arquivos importados, permitir a criação de duplicatas ou não importar duplicatas. Nesse caso eu prefiro colocar novamente substituir duplicadas por itens importados, porque já aconteceu de eu colocar não importar e faltar algumas mensagens. ou mesmo colocar permitir a criação de duplicatas
que acaba tornando o arquivo muito volumoso. Aí dou um avançar e aí ele pergunta o que exatamente eu quero importar. Se eu quero o arquivo inteiro, eu coloco aqui no arquivo raiz, ele vai importar o arquivo total com todas as subpastas dentro. Ou se eu quero apenas a caixa de entrada ou rascunho ou enviados, eu seleciono as mesmas, escolho para onde eu quero importar, para que arquivo de dados eu quero importar, ou importar para a mesma pasta no local atual, que é o arquivo padrão do Outlook, o arquivo que está como principal, e dou um concluir. Aqui foi rápido, porque foi apenas uma demonstração, mas ele já traz para a caixa de entrada, no caso, que eu quis importar. E tem também a última forma, que é eu indo no próprio local do arquivo, com o Outlook fechado, mas é o mesmo procedimento. Eu recomendo até usar o procedimento inicial, que é aquele de abrir o local do arquivo dentro do Outlook, que dá na mesma, e ainda é muito melhor, que já te direciona direto para o local correto onde está salvo o arquivo. Mas caso você queira saber se tem mais arquivos, que nem no meu caso, que tem bastante arquivo, vários outros arquivos de backup e de outras caixas de correio, eu venho aqui, aí eu seleciono o que eu quero fazer o backup, é o mesmo esquema, copio, colo e envio para uma outra pasta. No caso, um dos locais padrão do Outlook é dentro de documentos, isso no Windows 7, no Windows 10, Outlook 2010, 2013 e 2016, 2019, documentos, arquivos do Outlook, e costuma ficar aqui dentro, mas também pode ficar em meu computador, C2 pontos, descolocar o C no caso, usuários, aí o nome do teu usuário que você utiliza, app data, local, Microsoft, Outlook. E aí também pode ficar algumas mensagens aqui, alguns arquivos aqui. Como o caminho é bastante extenso para você ir manualmente, é muito melhor seguir novamente. Eu recomendo a primeira opção, que é abrir o local do arquivo lá dentro de arquivos, configurações do Outlook, dentro do Outlook. Ele já te direciona diretamente para o local correto. Então é isso, eu fico por aqui. Deixa aí se puder ajudar deixando um gostei, ou comentar, deixando uma sugestão para um futuro vídeo, ou alguma coisa que talvez eu tenha deixado de falar. E, se possível, se inscrever e ficar a par de novos conteúdos que a gente vai estar fazendo futuramente. Então, por enquanto é só. É isso aí, obrigado e até mais.